E esqueci de falar numa coisa do capítulo 4 que eu tinha mencionado antes, que é uma aplicação do método do multiplicador de Lagrange para provar a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Uma coisa bonitinha, fácil. E um exemplo interessante de como é que se pode usar o método multiplicador de Lagrange. Estou desenhando aqui no R3 esse triângulo que é o conjunto dos pontos do R3 de coordenadas positivas, tais que a soma das três coordenadas é igual a 1. De um modo geral, a gente pode considerar o conjunto de todos os pontos x, y, z do Rn, não, de um modo geral. Se é de um modo geral, então é x1, xn pertencentes a Rn, tais que cada uma dessas coordenadas é maior do que zero e a soma é igual a 1. Para n igual a 3, corresponde ao interior desse triângulo aqui. Interior no sentido da geometria plana. Quer dizer, o triângulo menos o bordo. E a gente pode olhar para isso, esse conjunto, como sendo o conjunto, a imagem inversa do 1 da função φ definido em todo quer dizer, o conjunto de todos os pontos do Rn que tem as n coordenadas positivas, onde φ de x é igual a x1 mais etc, mais xn, se x1, xn, etc, são as coordenadas de x. Isso é uma função de classe C infinito, e o gradiente dessa função em qualquer ponto x é o vetor cujas coordenadas são iguais a 1. Quer dizer, para que eu botei isso aqui? Isso aqui é em U mesmo. Esse é o U, é outra maneira de escrever o U, que eu já tinha descrito antes. Consequentemente, esse conjunto φ inverso de 1 é uma superfície, uma hiperfície da imagem inversa de um valor regular em 1. Nesse conjunto, vou chamar de M, ok? Superfície C infinito. No conjunto U, nós podemos considerar também uma função
cujo valor em cada ponto é o produto das coordenadas desse número. Então a pergunta é achar os pontos críticos da restrição de F a M. Pelo método do multiplicador de Lagrange, esses pontos críticos são os pontos de M nos quais o gradiente de F é um múltiplo do gradiente de U, de φ. Muito bem. O que é o gradiente de F? Qual é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais de F? A derivada de F em relação à sua primeira variável é o produto das outras N. Em relação a qualquer variável, df sobre dxi, em qualquer ponto, é o produto do x1, xi, xn, com o i faltando. E existe uma convenção em matemática que é botar um chapéu em cima de uma letra que está faltando. Então eu considero a sequência. Isso aqui significa o produto de todos os... Não tem produto. Esse aqui já é o produto. Ou seja, esse é o produto. É o produto do xj para todo j diferente do i. Ok? Então esse aqui é o... Então esse aqui é o gradiente. Quando é que o gradiente de f é um múltiplo? O multiplicador de Lagrange disse que os pontos críticos são aqueles pontos em que o gradiente de f é um múltiplo do gradiente de φ. Isso significa, num ponto crítico, se x é um ponto crítico de f e m, significa que nesse ponto você tem, por exemplo, x1, xi, xn, faltando i, vai ser igual a lambda vezes x1, xn, xj, xn, faltando o j, para todo i diferente de j. Claro que para i igual a j, temos lambda igual a 1. Então isso significa que se eu dividir para i diferente de j, dividir o produto x1, xn menos o j por esse aqui, então eu obtenho lambda. Dividindo isso e por esse eu obtenho lambda, mas dividindo esse aqui por aquele, eu fico com xj sobre xi igual a lambda. Então o quociente de dois quaisquer, ou melhor, é igual a lambda, então significa que xj, x1 vai ser igual a x2 vezes lambda, etc. Mas a soma deles é igual a 1. Então isso significa que todos eles são iguais, né? Porque é isso?
E como a soma é, se xi dividido por xj é igual a lambda para todo i para todo j, então significa que xi igual a xj. Xj dividido por xi também igual a lambda, esse quociente é igual a 1, e então isso aqui são todos iguais. E são iguais, digamos, a S sobre N, onde S é a soma x1. Desculpe. O que é que eu estou falando? Se a soma é igual a 1, como é que é? O gradiente da função φ no canal. Não vi. O vetor gradiente da função φ no todo O gradiente da função φ. A derivada de relação a x1 é 1, x2 é 1, de todas as coordenadas da derivada é 1. Lambda, tá certo. Igual a lambda vezes o gradiente df. Então isso aqui... Obrigado, Carlos. Então isso aqui significa que o xi dividido por xj é igual a 1, não é isso? E todos os xj são a soma é igual a 1, de modo que os dois são todos a soma é igual a 1. Na verdade, então, para essa situação, os pontos críticos são esses pontos em que todas as coordenadas são iguais a 1 sobre n. Agora, só existe um ponto que tem todas as coordenadas iguais a 1 sobre n aí, que é o ponto 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n. Então esse é o único ponto crítico. E esse ponto crítico é necessariamente um ponto de máximo. Por quê? Pelo seguinte, porque essa função f, ela se estende ao fecho de u. Ao fecho de u não, ao fecho de m. Se você olhar para o fecho de m, é um conjunto compacto. E a função f está definida nesse conjunto compacto. Então, nesse conjunto compacto, a função f tem um máximo, tem um mínimo, pelo menos. Ora, no bordo ela é igual a zero, porque no bordo a fronteira dessa superfície, o bordo da superfície M é o conjunto dos pontos que não estão no interior, quer dizer, é M estrela menos M barra menos M. Aqui a função f restrita a isso aqui é identicamente nula. Então, no máximo, não pode estar aí. Então, o máximo tem que estar no interior. E como se ele está no interior, ele é um ponto crítico. Se ele é um ponto crítico, ele tem que ser igual àquele. Então, esse aqui é o único ponto crítico e é um ponto de máximo. Ok? O que é que isso significa? Isso significa que para todos os pontos cuja soma da coordenada é igual a 1, o produto deles é menor do que 1 de x1, x2, xn. São todos positivos. E a soma xi é igual a 1, então a x1, x2, xn é menor do que ou igual a 1 sobre n elevado a n. É isso?
Porque o ponto em que ela assume o máximo é esse, então o produto tem que ser menor do que o melhor. E isso aqui, que é o valor que é menor do que 1 sobre n elevado a n, que é o valor da função x1 mais x. Mas não era isso que eu queria chegar. Eu queria chegar à desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Então, o que eu devo fazer é o seguinte: eu voltar aqui, e em vez de considerar, eu considero S um número positivo e quero que essa soma considerar considera o conjunto de todos, U é o conjunto de todos os pontos do Rn que tem as suas coordenadas positivas. A soma dessas coordenadas igual a S, S é um número qualquer, positivo. Então, o conjunto dos pontos em que a soma é igual a S é uma superfície. Então, dessa superfície, eu tenho essa função, essa superfície é a imagem inversa do S, que é um valor regular, porque o gradiente de φ é 1, 1, 1. Nessa superfície, eu considero o produto N, produto de todas as coordenadas. O gradiente dessa função produto é esse aqui, então, isso aqui, a soma é igual a S. Então, xi dividido por xj é igual a 1. Não é isso? Porque se eu tomo dois pontos, um ponto em que a função tem um ponto crítico, é um ponto crítico da função f, restrita a m, então esse produto aqui para i e para j diferente dá o mesmo valor lambda, então o quociente é igual a 1. Então isso aqui é S sobre n. Então S sobre n é o único ponto crítico de n. Então, nesse ponto crítico, a função assume o máximo. É o maior valor que a f assume. Então, significa que para todos os demais valores, o x1 vezes x2 vezes xn é menor do que o valor que a função assume aqui nesse ponto, que é S. Não. S sobre n elevado a n. Ok? Não, é sobre n, a soma deles é S. Desculpe, eu fiz a maior lambança aqui, mas a coisa é muito simples. Eu vou ver se consigo me recompor. Vamos começar do começo, por uma questão de princípio. Vamos ver, eu tenho aqui uma função que é a soma. Tá? Vou fixar um número S e vou considerar o conjunto dos pontos em que essa função assume o valor S. Então esse conjunto é o conjunto φ de x igual a S. É esse conjunto aqui. Isso é uma superfície. É uma superfície. Nessa superfície eu considero essa função produto. Os pontos críticos dessa função são os pontos, o ponto crítico dessa função restrita a m são os pontos em que o gradiente da função é o múltiplo do gradiente de φ.
o gradiente de φ é 1, 1, 1, 1. Então, as coordenadas do gradiente de f deve ser são todas iguais a lambda. Todas as coordenadas são iguais a lambda. Para todo... Isso aqui estava errado. Então, tudo isso aqui é igual a lambda, qualquer que seja i. Porque se eu tirar uma coordenada e multiplicar o resto, dá tudo igual a lambda. Consequentemente, o quociente de duas coordenadas quaisquer é igual a 1, então todas as coordenadas são iguais. Então, os pontos críticos são aqueles pontos em que todas as coordenadas são iguais. Só existe um ponto tal, que é o ponto que está aqui bem no meio, no baricentro desse triângulo. Então, esse aqui é o ponto crítico. Esse é o único ponto crítico da restrição de FM e é necessariamente um ponto de máximo, porque a função f se estende ao bordo, que é um conjunto ao fecho, que portanto é um conjunto compacto, porque M é limitado, então f se estende ao fecho, e no fecho, nos pontos do fecho que não estão originalmente em M, a f é nula, porque são os pontos em que tem pelo menos uma coordenada igual a zero. Então, esse ponto é o ponto de máximo, é o único ponto crítico e é um ponto de máximo, porque a função tem que assumir um valor máximo. Muito bem, nesse ponto máximo, o valor da função, a soma é S, o valor da função é S elevado a N, porque a soma das coordenadas é S. São todas iguais. S sobre N, S sobre N, S sobre N. O ponto é esse aqui. Ok? Então, esse produto é menor do que S elevado a N. Então, que isso aqui é a soma. Desculpe. S sobre N elevado a N, que é igual Então, esse aqui é o valor da função, esse é o valor máximo. Bom, nos demais pontos, né? Só é igual porque ela só tem um único ponto crítico. Só é igual num ponto. Nos outros pontos são todos menores. Porque senão seriam pontos críticos e só tem um ponto crítico. Então, o valor máximo de f restrito a n é esse valor aqui, que é igual a x1 mais x2, que é menor, qualquer produto é menor, e sendo igual somente quando x1 for igual a x2 for igual a xn. Ok? Então, daqui se conclui que a média geométrica é sempre de n números positivos é sempre menor do que ou igual à média aritmétrica e só é igual quando os números são todos iguais. Bom, com minha desculpa por ter me atrapalhado numa coisa tão simples, eu posso considerar a possibilidade agora de voltar para onde nós estávamos, que é o estudo de derivada. O estudo de derivada de uma aplicação de RM e Rn tem uns exemplos interessantes, um dos quais é a derivada complexa, que eu menciono aqui. Nós vimos o exemplo da derivada de uma função bilinear, de uma aplicação bilinear, e agora nós podemos ver a derivada complexa. O espaço Rn, quando n é igual a 2, pode ser identificado com o conjunto dos números complexos. Um par xy é a mesma coisa que o número complexo x mais y. E quando a gente resolve identificar um par xy
um elemento do R2 com o número complexo x mais y, ou y, tanto faz, isso revela a nossa intenção de multiplicar dois números, porque em geral você não pode multiplicar dois vetores. Melhor, poder pode, mas o produto interno dá um número, o produto exterior só pode, o produto vetorial só existe quando n é igual a 3. O produto vetorial, esse mesmo não é comutativo, não é associativo e tem tudo isso. É um exercício interessante, bem elementar de álgebra linear, mostrar que, por exemplo, em R3 você não pode definir uma estrutura de corpo. Não existe estrutura de corpo em R3 que faça do R3 uma álgebra, quer dizer, que mantenha a relação com a operação linear, seja distributivo, associativo, etc. Porque se você tiver, vamos supor que você tem uma multiplicação em R3. Agora a notação é diferente. R3 tem x e y são elementos de R3. Não são números. Vamos supor, por absurdo, que a gente tivesse uma multiplicação. Então, se você pega um elemento A diferente de 0 em R3, a transformação que a cada x associa o AX é uma transformação linear. Aqui eu já estou admitindo que a minha multiplicação cumpre aquelas propriedades usuais. Distributividade, etc., multiplicação por escalar, etc. É uma transformação linear. Acontece que toda transformação linear em R3 admite um alto valor real. Aliás, no espaço vetorial de dimensão ímpar, toda transformação linear no espaço vetorial de dimensão ímpar admite um alto valor real. Porque todo polinômio de grau ímpar tem uma raiz real. Porque o conjugado de uma raiz é uma raiz. Então, se é dimensão ímpar, tem que ter uma raiz real. Então, significa que existe um autovetor. Existe um z diferente de zero, tal que AZ é igual a lambda z. Lambda real. Isso é um alto valor. E o z é um autovetor do operador que consiste em multiplicar por A. Olha, o z é diferente de zero. Então, cortando o z aqui, fica A igual a lambda vezes 1, que é igual a lambda. Que é igual a lambda vezes 1. Como é que é? Você pode explicar melhor, mais calma, esse negócio de que está meio confuso os vetores identificados como elementos de corpo. Não estou entendendo qual é a sua dúvida. Eu estou calmo, não estou afobado, não. Quer que eu fale mais devagar? Não sei qual foi a parte que eu disse que não está claro. Não, é que eu não consegui absorver isso muito rápido. Agora parece que está cortando o vetor. Está cortando os vetores porque você... Ah, sim, tá bom. Por que eu estou cortando aqui? Que estou supondo que eu tenho uma multiplicação que faz do R3 um corpo. Muito bem, a sua pergunta tem sentido. Sua pergunta tem cabimento. Eu fui um pouco apressado. Z é diferente de zero. Então, eu estou supondo que existe uma multiplicação, M, que faz de R3 um corpo. Quer dizer, um corpo significa que todo elemento diferente de zero tem um inverso multiplicativo. Ok? É preciso se lembrar da definição de corpo. É um anel em que cada elemento diferente de zero é um anel comutativo com unidade, em que cada elemento diferente de zero tem um inverso multiplicativo. Então, esse Z, por ser diferente de zero, ele tem um inverso multiplicativo. Então eu posso cortar aqui, porque cortar significa multiplicar por Z inverso. Multiplicamos o meio da igualdade por Z inverso, o Z desaparece. Okay? Fica Z vezes Z inverso é 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, o A é lambda 1. Então, que conclusão nós chegamos?
todo A diferente de zero é real. É um múltiplo do número da unidade real. Então o espaço tem dimensão 1, não tem dimensão 3. Então essa é a maneira que eu acho mais rápida de mostrar que é impossível introduzir em R3 uma estrutura de corpo análoga ao que existe em R2. Em R2 existe uma estrutura de corpo que é o corpo dos números complexos. O corpo dos números complexos não é nada mais, nada menos do que uma multiplicação em R2, que só existe em R2 e pronto. E existe em R, naturalmente, uma multiplicação, que torna R um corpo. Existe em R2 uma multiplicação que torna um corpo que é chamado o corpo dos números complexos. Ok? Corpo esse que não pode ser ordenado, porque menos 1 é um quadrado. Num corpo ordenado, menos 1 não pode ser quadrado. Veja o volume 1 do livro. Menos 1 não pode ser quadrado num corpo ordenado, porque o quadrado tem que ser positivo. Nenhum quadrado pode ser negativo. E menos 1 não pode ser positivo, porque se fosse positivo... Bom, deixa para lá. Mas isso está certo, então, não existe multiplicação que torne R3 um corpo. Na verdade, não existe multiplicação que torne Rn um corpo para n diferente de 1 e 2. Mas diga. Você falou sobre a impossibilidade de ordenar os complexos, né? Uma dúvida que eu tenho... Não, você pode ordenar. Você pode ordenar qualquer conjunto que você quiser. Inclusive, você pode ordenar o conjunto dos números complexos. Você pode fazer a ordem do dicionário. Você ordena as palavras de uma língua, estabelecer um dicionário tem uma ordem. Qual é a ordem do dicionário? Você tem a ordem alfabética das primeiras letras. Quando as primeiras letras forem iguais, você passa para a segunda. Se for iguais, você passa para a terceira. Então, os números complexos você pode ordenar. Eu digo que um número complexo é menor do que o outro se a sua parte real for menor do que a parte real do outro. Se forem iguais, eu vou para a parte imaginária. Se dois números complexos que têm a mesma parte real, o que tiver a parte imaginária maior é maior do que o maior dos dois. Então eu posso. O problema não é ordenar. Ordenar, você pode ordenar qualquer conjunto. O problema é ordenar de tal modo que essa ordem seja coerente com as operações das quais você dispõe. O que quer dizer isso? A ordem seja compatível, melhor palavra é essa, compatível com as operações. Quer dizer que as operações têm que ser monótonas. Quer dizer, se A é menor do que B, então A mais A' é menor, e B é menor do que B', então A mais A' é menor do que B mais B'. Multiplicação, aí a monotonicidade tem que ter calma. Só monotonicidade quando é multiplicação por um número positivo. Se A é menor do que B e C é positivo, então AC é menor do que BC. Então, quando a gente diz que o corpo dos números complexos não pode ser ordenado, significa que não existe nenhuma ordem no conjunto dos números complexos que torne esse conjunto um corpo ordenado no sentido de que as operações são compatíveis com a relação de ordem. E a razão para isso é porque num corpo ordenado, menos 1 não pode ser quadrado. Todo quadrado é positivo. Veja o volume 1 do curso de análise real. Entendeu o que é que eu quero dizer? Não pode ser ordenado como um corpo, não é um corpo ordenado. Quando eu digo um corpo ordenado, significa um corpo munido de uma relação de ordem que respeite as operações. Pelo menos a adição e a multiplicação por um número positivo. Ok? Mas voltando aqui. Então, o conjunto dos números complexos não tem mistério nenhum. O número complexo é a mesma coisa que R2, só que a gente dispõe de uma possibilidade que não dispõe em R3, nem em R4, nem em R5, nem em R nada, a não ser R2. Ou que possibilidade é essa? De multiplicar e dividir, porque é um corpo, dividir por um número diferente de zero. Então, sendo um corpo, a gente tem em R2, olhado como um número complexo, a noção de derivada, que aparentemente é diferente da noção de derivada. Porque se eu tiver uma função complexa, de uma variável complexa, quer dizer, se eu tiver
essa mesma função pode ser vista como sendo uma aplicação de U em R2. U é um subconjunto aberto de R2, que é a mesma coisa que C, ok? R2 e C são absolutamente idênticos, é a mesma coisa. A única diferença é a ênfase. Quando eu escrevo C, eu estou querendo multiplicar dois números complexos. Quando eu escrevo R2, eu abro mão da multiplicação. Só quero somar vetores e multiplicar por um número real e tomar produto interno. Bom, então se eu tiver uma função de U e C, quer dizer, uma função vista como função complexa, que é a mesma coisa que a aplicação de R2, a gente pode definir, e se eu tiver um ponto Z pertencente a U, a gente pode definir a derivada de f no ponto Z como sendo o limite, se existir, quando h tende para zero. Vocês vão já entender por que eu estou botando esse h maiúsculo, de f de z mais h menos f de z sobre h. Aqui eu estou me aproveitando do fato de que eu estou num corpo, então eu posso dividir por h. h é um número complexo diferente de zero. Então existe essa divisão, então existe essa definição de derivada. Por outro lado, ok? Então essa função variável complexa é uma função derivável como disse isso. Então a derivada vai ser um número complexo que é esse limite, caso esse limite exista. E o limite se define exatamente como define limites de números reais. Ok? Agora, qual a relação que existe entre essa derivada e a derivada que eu obtenho se eu olhar para f como sendo uma aplicação de um aberto de R2 em R2? Com uma aplicação de um aberto de R2 em R2, aí eu tenho outra noção de derivada, que é uma transformação linear de R2 em R2. Aqui, a derivada é uma transformação linear e aqui a derivada é um número complexo. Todo número complexo pode ser enxergado como sendo uma transformação linear de R2 em R2. Uma transformação linear que é exatamente a multiplicação por ele. Quer dizer, se eu tiver um número complexo, vamos chamar ele de A minúsculo, eu posso interpretar ou seja, um operador em R2. Que transformação linear é essa? Simplesmente a multiplicação por A. Do mesmo modo como a gente pode interpretar todo número real como sendo uma transformação linear de R em R, que é a multiplicação por ele. Que transformação é essa? É a multiplicação de Z vai em A vezes Z. Então, que transformação linear é essa? Z vai em A vezes Z, é linear por causa da propriedade distributiva e associativa, etc., da multiplicação de números complexos. Então, é uma transformação linear. Se eu posso interpretar isso aqui como uma transformação linear, então qual é a matriz dessa transformação linear? A matriz dessa transformação... Então vamos fazer o seguinte, como uma transformação linear, vamos chamar de A barra. A barra não é esquisito, porque A barra é o conjugado. Vamos chamar de A estrela. A estrela é horrível. Vamos chamar de A maiúsculo, que a estrela é a adjunta de A. A maiúsculo, tá. Então, A maiúsculo de Z é o produto de A minúsculo por Z.
Então, qual a matriz de A maiúsculo? A matriz de uma transformação linear é a matriz 2 por 2, no caso, cujas colunas são os transformados dos elementos básicos. No caso aqui, os elementos básicos são o número 1, cujas coordenadas são 1 e 0, e o número i, cujas coordenadas são 0 e 1. Então vamos supor que A seja alfa mais i beta. Então esse é um número complexo, então ele é alfa mais i beta. O que é A vezes 1? A vezes 1 é alfa beta. Então isso aqui é A do número 1 é alfa beta. Porque alfa mais i beta vezes 1. Então a coordenada dele é isso aí. O que é o A do i? É igual a A multiplicado por i. Ou seja, alfa mais i beta multiplicado por i, que vai dar menos beta mais i alfa. Então a matriz da transformação, se A, eu posso imaginar cada número complexo como sendo uma transformação linear de R2 em R2, cuja matriz tem esse aspecto. Essa, por acaso, ou por acaso, acontece que não é por acaso, uma matriz de uma transformação linear do R2 em R2 muito interessante. A transformação linear que consiste numa rotação seguida de uma ampliação ou redução. Que é a transformação linear que a gente aprende no colégio, qual o resultado, qual o efeito da multiplicação por um número complexo. É dar uma rotação, um número complexo. Se você quer multiplicar um número qualquer z por A, você dá uma rotação cujo ângulo é o ângulo formado por A e o eixo do x, dá uma rotação de ângulo θ e depois multiplica pelo módulo de A, que é a raiz quadrada de alfa 2 mais beta 2. Eu não estou aqui para ensinar número complexo a vocês, mas então uma função de variável complexa, vista como uma função de U em R2, ela é uma função que tem, por um lado, como função de variável complexa, ela tem uma matriz, ela tem uma derivada que é um número complexo, e interpretada como transformação linear, a sua derivada é a transformação linear que tem como matriz, quer dizer, se você tem, por exemplo, f de z igual a z é x, y. F de z é u de x, y mais i v de x, y. Então, a derivada f' de z, ela devia ter, tem como matriz, vamos escrever a matriz jacobiana dela, a matriz jacobiana de f de z vai ser a matriz cujas derivadas são du sobre dx, du sobre dy, dv sobre dx, dv sobre dy. Essa, em geral, é o que é a derivada de a matriz jacobiana de uma aplicação diferencial. Mas a matriz dela tem que ser dessa forma, porque é a matriz da multiplicação de um número por um número complexo. Então, isso aqui fica du sobre dx, du sobre dy. Então, isso aqui fica menos du sobre dy
E aqui fica dv ao du sobre dx. Du sobre dx igual a dv sobre dy. Deixa aqui mesmo. Não. Du dx. Então, a matriz da transformação linear, que é a interpretação da função como sendo uma aplicação de U, R2, é uma matriz dessa forma, o que significa que du sobre dx vai ser igual a dv sobre dy, que isso aqui devia estar dv sobre dy, e dv sobre dx é igual a menos du sobre dy. Quer dizer, se uma função de variável complexa possui uma derivada, se essa função é escrita dessa forma, u de xy mais iv de xy, então essas derivadas parciais devem cumprir essas condições aqui, que são as condições chamadas equações de Cauchy-Riemann, que significam simplesmente que a derivada dessa função de variável complexa, vista como uma aplicação de real, a derivada tem uma matriz desse tipo, que é uma matriz desse tipo, é uma matriz de semelhança. Matriz geometricamente significa uma rotação seguida de uma ampliação ou redução. Bom, no livro está um pouco mais cuidadoso do que isso aí, mas seja como for, não sei, consegui complicar mais as coisas ou não? Está igualmente complicado ou melhorou? Porque essa igualdade aqui pode ser lida assim, que isso aqui tem um H, né? Mas ninguém me diz, ninguém me corrige aí. Vocês são terríveis. E essa igualdade aqui significa que f de z mais h menos f de z é igual a f' de z. Agora eu estou me colocando de um ponto de vista ingênuo. Vamos supor que eu não tivesse estudado nada desse livro, tem a definição de derivada de uma função de uma variável complexa. Derivada, você tem uma função de variável complexa, tá? Então a derivada dela, por definição, é isso aqui. O que é que isso aí significa? Significa que f de z mais h menos f de z é igual a f' de z mais h mais um resto que depende de h, onde o limite, quando h tende para zero, de r de h sobre h, eu não tenho que botar módulo, porque agora eu posso dividir, eu tenho o direito de dividir, estou nos números complexos. Isso é zero. Porque o que é R de H? R de H é exatamente a diferença entre f de z mais h menos f de z e f' de z vezes h, que eu pego essa igualdade aqui, que serve de definição da derivada, significa que esse número menos esse dá uma expressão que eu chamei de R de H maiúsculo, e essa expressão dividida por H tende para zero. Então, olhando para isso, eu reconheço, então quer dizer que a definição de derivada que a gente vê nos livros de variável complexa corresponde a dizer que a transformação de U em R2 dada por essa função aqui é diferenciável, e a sua diferencial, a sua derivada, consiste na multiplicação por um número complexo, que é a multiplicação f' de z vezes h. Essa multiplicação aqui é multiplicação de número complexo. Então essa é a derivada. Então a derivada é a maneira que eu escolhi para fazer aí no livro. É que f de z é uma função de variável complexa que é derivável do ponto de vista ingênuo de derivada de variável complexa, significa que é uma aplicação diferenciável cuja derivada
consiste na multiplicação por um número complexo. Se é multiplicação por um número complexo, significa que a sua matriz é essa aqui, mas, por outro lado, a matriz tinha que ser du sobre dx, du sobre dy, dv sobre dx, dv sobre dy. Então, como tem essa forma aqui, então ela cumpre essa condição de Cauchy-Riemann. Fala alto para poder ouvir. H maiúscula porque às vezes eu quero fazer alguma coisa. Esse H é o número R2, então o H minúsculo é uma coordenada, o K minúsculo é outra coordenada. Muito bem. Então esse é um exemplo interessante de que quando vocês fizerem o curso de variável complexa, vocês vão entender o significado das equações de Cauchy-Riemann. A equação de Cauchy-Riemann significa que, repito pela enésima vez, que é uma função de variável complexa vista como uma transformação linear, como uma aplicação diferenciável de R2 em R2, ela é diferenciável e a sua derivada coincide com a multiplicação por um número complexo, que é a chamada derivada complexa da f. Muito bem. Bom, agora passando para nosso... Tem alguma dúvida mais aí? Não. Bom, nós tínhamos começado aqui sobre cálculo diferencial de funções de de aplicações de RM e RN, e tem dois elementos, dois fatos básicos. O que eu quero, o resultado principal que eu quero atingir está no capítulo seguinte, que é o teorema da função inversa e o teorema das funções implícitas. Mas antes a gente precisa de estabelecer pelo menos dois elementos que são essenciais para lidar com as aplicações diferenciais. Um deles é a regra da cadeia e outro é a desigualdade do valor médio. A regra da cadeia diz simplesmente o seguinte: se eu tiver um aberto do RM, uma aplicação diferenciável num ponto A, e uma aplicação V contida em RM e f de A B f de A. Se f é diferenciável no ponto A e G é diferenciável no ponto B, que é igual a f de A, então eu tenho agora G, uma aplicação de V em RP. Então G composta com F de U em RP é diferenciável no ponto A, sendo a derivada de GOF no ponto A igual à derivada de G no ponto B composta com a derivada de F no ponto A. Quer dizer, a derivada da função composta e a composta das funções derivadas. Se vocês olharem do ponto de vista de coordenadas, quer dizer, se a f tem coordenadas f1, f2, fn, etc., então a fórmula tradicional é dg. Se eu chamar de x a variável em u e de y a variável em v, então é dg
DGI sobre DXJ é igual a soma de DGI sobre DYK vezes DYK DXJ. Isso aqui, tradicionalmente, essa fórmula é uma fórmula extremamente muito utilizada nas aplicações da análise, até mesmo quando a gente faz as contas aqui rápido. Quer dizer, se eu olho para G como função de xi, na verdade, G não é função de x, G é função de y. Quando a gente escreve DGI sobre DXJ, a gente está considerando a função composta, a aplicação composta, G composta com F. Então a fórmula certa é essa, é D de GOF sobre DXI é igual a soma em K de D de GI sobre DYK vezes D de GK sobre DFK sobre DXI. Essa forma, que é a forma correta, não é tão inspiradora, não é bem inspiradora, mas tão assim natural como essa aqui, que dá a impressão de que você cancela esse Y com esse Y aqui, a coisa fica toda funcionando certinho. Mas o correto é essa. É a derivada da aplicação composta no ponto A é igual a derivada de F no ponto F de A, de G no ponto G de A, vezes a derivada de F no ponto A. Distinguindo essa bolinha aqui como sendo a composição e esse ponto como sendo o produto de duas transformações lineares. Quer dizer, a derivada da função composta é o produto das derivadas. Isso aqui simplesmente é a regra matricial. A matriz do produto de duas transformações lineares é o produto das matrizes dessas transformações. A demonstração é direta, né? Porque se você tem, dentro das hipóteses feitas aqui, F e G definidos assim, então eu pego um ponto A, já peguei o ponto A. Então eu tenho o seguinte, tenho que F de A mais V igual a F de A mais F' de A aplicado a V mais ρ de V vezes V, onde o limite, quando V tende para zero, de ρ de V é igual a zero. Essa igualdade, juntamente com aquela condição que acrescentei ali, define a diferenciabilidade da F no ponto A e diz que a derivada dela no ponto A é igual a essa F' de A aqui. Ao mesmo tempo, a G é derivável no ponto B Então isso aí diz que a G é diferenciável. Então agora é só olhar o que é que acontece com a composta.
a composta, G composta com F, no ponto A mais V, eu quero provar que essa composta é diferenciável e que a derivada da função composta naquele ponto A é G' de B composta com F' de A. É só usar aqui que isso aqui é G de F de A mais V, ou seja, que é G de F de A mais V, perdão, ok? Que é igual G, aí eu uso essa aqui, de F de A mais F' de A V mais ρ de V vezes módulo de V mais sigma de W vezes módulo de W. Onde o que é W? W é o que é isso aqui. Então, isso aqui é o B e esse aqui é o W. Então, isso é G de B mais W. Então, G composta com F no ponto A mais V é igual a G composta com F no ponto A mais G' de B, B é F de A, aplicado a isso aqui, que é o W, Bom, agora eu vou tirar proveito do fato que a G' é uma transformação linear. Então, G' aplicado a uma soma é a soma do G'. Então, isso aqui fica G composto com F no ponto A, mais G' de B, F' de A, que é a parte que eu estou precisando, mais o resto aqui que eu vou mostrar que esse aqui é o resto, né? Então isso aqui fica G' de B vezes esse ρ de V vezes W. Não quer dizer. G' de B aplicado a, tá certo, ao vetor ρ de V multiplicado pelo número V. Isso aqui, o ρ de V é um vetor, né? É um vetor que está em Rn. Mais sigma de W. Isso aqui tem uma parte que já está do jeito que eu quero. O que eu quero mostrar é o seguinte, que GOF, a composta de G com F, é diferenciável e a sua derivada é igual, nesse ponto A é igual a esse aqui. Então eu já tenho uma parte aqui, ok? Agora isso aqui eu quero mostrar que é o resto. Então eu sei que isso aqui é uma coisa que é um produto de uma coisa que tende para zero pelo módulo de V. Essa parte aqui já está garantida. Porque quando o V tende para zero, isso aqui tende, o ρ de V tende para zero, de modo que G' de B aplicado ao ρ de V tende para zero também, isso aqui também tende para zero. Vou fazer V tendendo para zero. E quero mostrar que essa parte daqui em diante é uma coisa que multiplica por V, onde o fator que multiplica V tende para zero. E esse fator aqui tende para zero. É esse aqui, tende para zero. Esse aqui está o quê? Eu tenho que examinar essa parte aqui. Eu tenho que mostrar que isso aí tende para zero. Ou seja, que o sigma, quando o V tende para zero, o W tende para zero.
Mas eu quero que isso aqui tenha parecer multiplicado por V. Então, o sigma de W, isso aqui é sigma de W multiplicado por W. O que é W? W é isso aqui, que é F' de A vezes V mais ρ de V vezes módulo de V. Ok? Quando V tende para zero, o W tende para zero, portanto o sigma de W também tende para zero. Mas eu quero é que isso aqui apareça multiplicado pelo módulo de V e o que está fora da multiplicação pelo módulo de V tenda para zero. Ora, então isso aqui eu posso escrever assim, olha, eu posso botar V dividido pelo módulo de V aqui e botar o módulo de V aqui. Ok? O que acontece é que V dividido pelo módulo de V é um vetor de comprimento 1. De modo que esse aqui, essa parcela aqui, eu não sei se ela vai tender para zero, em geral não tende para zero. Nem sei se ela vai ter algum limite, não importa. O que importa é que ela é limitada, porque é uma transformação linear aplicada num vetor de comprimento 1. Agora, essa parte aqui tende para zero, mas não importa. O que importa é que o sigma de W tende para zero. Quando o V tende para zero, o W tende para zero, portanto o sigma de W tende para zero. Então, isso aqui é igual ao módulo de V multiplicado por uma coisa que tem limite zero quando o V tende para zero. Isso mostra que a aplicação composta é diferenciável e que a derivada dela tem esse aspecto aqui. Às vezes eu me proponho a falar explicando o que está no livro, mas eu reconheço que muitas vezes o que está no livro é mais claro do que o que eu estou dizendo. A explicação é menos clara do que o que está escrito. E a razão é que quando eu escrevo, se você algum dia chegar na minha sala e me pegar em plena tarefa de escrever um livro, vocês vão ver um montão de folha de papel jogada por toda parte, que eu escrevo, apago, apago não, jogo fora o papel que eu escrevo. Já me disseram várias vezes que eu tinha que escrever, tinha que usar o computador, escrever na linguagem TEC, porque você apaga e na hora, não precisa apagar tudo, só a parte que você quer. Mas eu sou tradicionalista. Ok? Então essa é a forma, regra da cadeia. E é o seguinte, o outro fato essencial, como também são instrumentos, né? Instrumentos para chegar ao resultado principal que eu tenho em mente, que é o teorema da função implícita, o teorema da função inversa e sua aplicação para o teorema da função das funções implícitas. E depois a aplicação disso para o estudo das superfícies no espaço euclidiano. O outro é a desigualdade do valor médio. Então aqui na desigualdade do valor médio é semelhante ao que nós já vimos seguinte, eu tenho um subconjunto aberto do RM no qual está definida uma função, uma aplicação de URN, aplicação de classe de diferenciável. Aplicação diferenciável, e eu tenho aqui nesse conjunto aberto U dois pontos, um ponto A e um ponto A mais V, de tal modo que o segmento de reta A que ligar ao A mais V está contido ainda em U. Então, a desigualdade do valor médio diz o seguinte, que, sim, além disso, eu suponho que ao longo de todos os pontos desse segmento, a norma da derivada é limitada por uma certa constante M.
A norma da derivada, você sabe, a norma da derivada é o maior comprimento da imagem de um vetor unitário. Ou seja, se você tem uma transformação linear, a norma de A é definida assim, é a norma de A. Se pegar qualquer vetor V, isso equivale a dizer que a norma de A é o maior valor da norma de imagem de um vetor unitário. Se V for igual a 1, isso aqui significa, se V tiver norma 1, isso aqui é menor do que ou igual a A. Então, assim. Ah, não, isso aqui está certo. O que eu escrevi estava certo. Essas são as hipóteses. Uma aplicação diferenciável, um segmento de reta contido em seu domínio, e a derivada dessa aplicação é limitada por uma constante m em todos os pontos desse segmento de reta. A conclusão: f de A mais V menos f de A menor do que ou igual a m vezes o módulo de V. A demonstração é bastante simples, porque é só considerar um segmento, um caminho, reduz ao caso do caminho. O caminho, você se lembra como a gente demonstrou a desigualdade do valor médio para caminho, considerando um produto interno, derivando do produto interno. Aquela demonstração, a desigualdade do valor médio para caminhos e para, portanto, para transformações lineares, para aplicações diferenciáveis, vale mesmo quando a gente considera a norma que não provém do produto interno, mas isso aí é uma sutileza que não vem ao caso no momento. Então, aí você tem que, com a definição desses caminhos, esse caminho é diferenciável pela regra da cadeia, e a sua derivada, o vetor velocidade em cada ponto, é f' de A mais TV aplicada a V. Além disso, o φ de 0 é igual a f de A e o φ de 1 é igual a f de A mais V. Pela desigualdade do valor médio para caminhos, eu tenho que φ de 1 menos φ de 0. Assim, o φ' de t, esse vetor velocidade do caminho, é menor do que ou igual a m vezes v. Porque o φ' de t é o módulo desse vetor aqui, e esse módulo é menor do que ou igual a norma da derivada vezes o módulo de v, e a norma da derivada é menor do que ou igual a m. Portanto, φ de 1 menos φ de 0 é menor do que ou igual a m v. Por causa disso aqui. Mas φ de 1 menos φ de 0 é igual exatamente a f de A mais v menos f de v. Então isso demonstra a desigualdade do valor médio
E para concluir o capítulo, tem o teorema da diferenciabilidade uniforme. Diferenciabilidade uniforme diz que toda aplicação de classe C1 é diferenciável, uniformemente diferenciável em todos os pontos de qualquer conjunto compacto contínuo. Ou melhor, todos os pontos é pleonarmo. Diferenciável, uma aplicação de classe C1 é uniformemente diferenciável em todo o conjunto compacto contido no seu domínio. Se isso significa o seguinte: então, se o dado é dada F de classe C1, é dado um conjunto compacto, e vou mostrar que ela é uniformemente diferenciável. A definição de diferenciabilidade diz que para todo epsilon existe um delta tal que para V em módulo menor do que delta, então aquele R de V dividido por modo de V é menor do que epsilon. Então, a diferenciabilidade uniforme diz que esse delta não depende do ponto. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence a K e V é menor do que delta, então vou botar A, que tá com, então A mais V ainda pertence a K e F de A mais V menos F de A menos F' de A V isso aqui é o R de V dividido pelo modo de V é menor do que epsilon. E isso aí, o importante aí da diferença, da uniformidade, está no fato de que, apesar de ter chamando isso aqui de A, ele não é um ponto que pode ser qualquer ponto em K. Na verdade, esse teorema está bem no fim do livro e a demonstração dele toma uma página inteirinha, mas na verdade eu acho que
A pessoa que fez a composição gráfica desse livro botou a página simplesmente porque ia terminar o capítulo, ele não queria começar os exercícios ainda nessa página, queria botar na página separada, esticou e tal. Mas isso aí não tem praticamente o que eu demonstrar, porque isso aqui sai do teorema do valor médio, desigualdade do valor médio. Mas isso aqui é o seguinte. Então isso aqui é melhor botar assim. Boa parte da demonstração reduz-se a mostrar que quando eu tomar um delta suficientemente pequeno, então, qualquer que seja, existe um delta tal que para todo ponto de K, o segmento de reta que liga esse ponto X ao X, todo segmento de reta que tem um ponto em K e outro ponto que diste dele menos do que delta, ainda está em U. Eu não posso... Se eu estou num compacto, eu tenho uma folga para... E se esse compacto está dentro de um aberto, eu tenho uma folga fixa para sair do aberto. Então, se isso aqui é menor do que delta, então se esse ponto aqui está em K e o V é menor do que delta, então todo o segmento de reta A e A mais V está contido em U. Uma vez tendo isso, o que é bem conhecido nosso, aí a gente usa o teorema fundamental do cálculo para caminho, define um caminho óbvio aqui, né, que é eu defino o caminho lambda do intervalo 0,1 em Rn, lambda de t igual a f de A mais TV. Então, esse aqui o V é menor do que delta, então isso aqui, então eu tenho o seguinte, que f de x mais e, bom, eu botei x agora, não é mais a, vou botar a aqui, já que eu comecei com a, mais e menos f de a vai ser igual a lambda de 1 menos lambda de 0, que é igual a integral de 0 a 1 de lambda' de t dt, que é igual a integral de 0 a 1 de f' de a mais tv vezes v aplicado ao vetor v dt. Portanto, se eu tomar f de a mais v menos f de a menos f' de a aplicado a v, isso aqui vai ser menor do que ou igual a integral de 0 a 1 de f' de a mais tv menos f' de a, tudo isso aplicado a v dt. Porque o f' de a aqui aplicado a v é a própria integral, porque eu estou integrando de 0 a 1, f' de a não tem que integrar, isso é uma constante. Não tem t aí, eu teria que multiplicar pelo intervalo, pelo comprimento do intervalo de integração, mas o intervalo de integração tem comprimento 1, então isso aqui vai ser menor do que ou igual a o sup de f'
de A mais TV menos F' de A, quando T está entre 0 e 1, vezes V. Acontece uma coisa que eu não mencionei aqui, eu não usei até agora o fato de que a derivada é de classe 1, quer dizer, usei sim para aqui. Mas a derivada é de classe C1 num compacto, então eu posso tomar para todo V, tomar o delta tão pequeno que isso aqui implica que F' de A mais TV menos F' de A é pequeno, então a integral vai ser menor do que aquele epsilon vezes V. Ok? Tá certo? Então isso aqui porque no conjunto compacto a derivada é contínua, portanto uniformemente contínua no conjunto compacto. Bom, aos trancos e barrancos nós chegamos no final do capítulo 5. Agora é a parte mais gostosa, que aí a gente começa com coisas existenciais, em vez de só. Eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês acharam, se tem alguma crítica, alguma observação sobre a prova. Queria ouvir a reação de vocês. Ninguém até agora veio reclamar, mas